Receba a paz do Senhor Jesus. Felicidade de estar aqui na casa do Senhor, compartilhando com os irmãos neste momento. Que Deus abençoe vocês. Estamos passando por uma fase aqui um pouco complicada, né? Estamos mascarados, distante dos irmãos. Não é tão bom, mas vai passar, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rogério. Pastor Rogério, a senhora, sua esposa, pastora Mirlange. É porque é muito diferente o nome. Deus abençoe, obrigado. Trago um abraço da minha esposa, irmã Josiane. Ela não conseguiu vir, mas eu vim com alegria para esta casa, para poder ser bênção, poder somar com vocês. E eu fiquei muito alegre de ver os irmãos aqui reunidos, né, na casa do Senhor, e orando a Deus, clamando a Deus para que Deus mude a história, né? Nosso Pai, que Deus ouça o nosso clamor e entre com essa providência para que nós possamos ser ou voltar a ser livre, né? Mas de um modo diferente. Que Deus abençoe todos vocês. Queridos, eu estava aqui pensando em uma palavra pedida a Deus e Deus colocou um texto que eu estava meditando nessa semana e eu quero compartilhar com vocês, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Quantos acharam? Diga amém. Lucas capítulo 19, no seu versículo 9. Quero fazer essa lição com vocês. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 19, somente o seu verso 9 diz assim o texto sagrado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Queridos, nós estamos num texto conhecido por todos vós, e texto este que é marcado de uma forma poderosa, porque quando nós falamos aqui desta história, nós estamos falando de um homem que é conhecido como um homem de pequena estatura. Esta história, ela é entoada por cânticos, por louvores, por histórias infantis, e já até mesclaram aos ritmos lá fora. Falar de Zaqueu é falar de alguém que parece que está vivendo o seu tudo, mas ele está com uma necessidade. E falar que ele tinha tudo é mentira, porque o tudo se começa por dentro. É interessante que quando Lucas ele começa escrevendo esta narrativa bíblica, isto me chama a atenção, porque Lucas ele é um homem muito estudado. Segundo a sua biografia, a história vai nos apresentar que Lucas ele é médico e especialista na área de traumatologia. Então Lucas ele vai se desenvolver de uma forma especial, e as suas escritas ela parece tão simples, mas ela é bem detalhista, porque quando Lucas ele começa escrevendo este primeiro verso, ele começa dizendo: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. A Bíblia está dizendo aqui que então, tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, o fato aqui está marcando em alguns passos de Jesus, porque Jesus resolveu entrar nesta cidade, porque ao tempo que Jesus estava por lá de fora desta cidade, esta cidade não é a mesma de quando Jesus entrou, porque esta cidade, segundo Josué capítulo 6, a Bíblia vai apresentar que esta cidade é tida por amaldiçoada, e esta cidade ela é amaldiçoada por um profeta, e aquilo que é amaldiçoado ninguém pode abençoar. Segundo as escritas, vai nos apresentar que quem pode abençoar é alguém maior do que aquele que amaldiçoou. E isso me chama a atenção, porque aquele que amaldiçoou, ele sempre se apresenta como maior.
Mas aquele que vem para abençoar é sempre maior do que aquele que amaldiçoou. E isso me chama a atenção, porque nós estamos vivendo numa crise, nós estamos dizendo que o vírus é maior do que a família, é maior do que a união, é maior do que a saúde. Aquele que está amaldiçoando está destruindo muita coisa. Mas me chama a atenção que quem veio para abençoar é maior do que o vírus. Aquele que veio para matar, veio para destruir, está pensando não, mas aquele que veio para dar vida é maior daquele que veio para matar, é maior do que aquele que veio para atrapalhar, é maior do que a morte. Eu vim dizer aqui nesta noite que eu tenho uma palavra para o teu coração, e aquilo que parece perdido não está perdido, porque o dono da sua vida se chama Jesus. Por mais que você não tenha muita estrutura, por mais que para você é pequeno, por mais que para você não consiga, mas Deus vai dizer uma coisa para você, que quando Ele entra na tua história, aquilo que estava para dar errado, não vai dar errado, vai dar certo. Eu vim dizer aqui para esta igreja, que pode até o vento soprar, mas alguém que não sai do seu barco, e Ele se chama Jesus de Nazaré. Ei, Ele resolveu entrar na tua história, na tua casa e na tua família. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus, Ele está entrando na cidade de Jericó, entenda. É uma cidade tida por amaldiçoada desde a época do capitão Josué. A Bíblia está apresentando que esta cidade tida por amaldiçoada. Só que Jesus resolve entrar. Olha só que interessante, que falar que algo é amaldiçoado, ninguém quer entrar, ninguém quer ir, ninguém quer se apresentar. Se falar que alguém está amaldiçoado, tem uma deficiência, alguma coisa assim, ninguém quer chegar perto. Vamos dizer no contexto que estamos vivendo, se alguém falar que alguém está com Covid, ninguém quer ficar perto porque tem medo de pegar. Só que Jesus já está dizendo assim, eu preciso entrar dentro desta cidade. E a Bíblia está dizendo, entendo Jesus entrado em Jericó. Isso me chama a atenção, por quê? Porque essa cidade é tida por amaldiçoada, esta primeira Jericó, ninguém quer ficar perto, ninguém quer entrar, ninguém quer ficar diante do povo. Por quê? Porque onde esta Jericó reina, sempre há dificuldade. Observe que quando fala de Jericó, as maiorias das vezes, as menções bíblicas, elas sempre têm dificuldade, elas sempre têm crise, elas sempre têm problema. Por quê? Porque a Bíblia está apresentando, segundo escreveu Marcos capítulo 10, no seu versículo 46, que havia agora um homem que estava na beira do caminho da cidade de Jericó, e ele estava mendigando. Este homem é conhecido como Bartimeu, e ele está aqui vivendo de esmola do povo, e o povo passava por ali, passava por lá, e nada oferecia para ele, a não ser as esmolas quando tinha. E este homem tinha uma capa romana, que dava liberdade para ele viver de esmola. Mas me faz entender uma coisa, que este homem, ele começou a caminhar, este homem, ele começou a transitar pela cidade de Jericó. Quem saiba, ele começou a entrar, ou ele saiu de onde ele estava, só que ele resolveu ficar na beira do caminho. E isso me chama a atenção, por quê? Porque a cidade de Jericó, ela quer parar quem começou, ela quer parar quem projetou, ela quer parar quem está idealizando para viver um sonho. É por isso que esta cidade chamada Jericó, conhecida como uma maldição para a nossa vida, vamos simbolizar assim, ela está vendo você começar um projeto, mas não quer ver você terminar. É pessoas que começam uma faculdade, começam um relacionamento, começam um casamento, começam uma chamada, e pessoas tentam porque tentam que você tem que parar, tem que retroceder, tem que desistir, porque eles viram o teu primeiro passo, mas ele não quer ver você chegando ao teu objetivo. É você que sai de casa tão animado para ir para a casa de Deus, para ir louvar ao Senhor, mas no meio do caminho o inimigo tenta lançar dardo na sua mente, para você voltar para casa, para você não ir para o culto mais. Ele quer ver você parado no meio do caminho, quer ver você desistindo. Mas o que me chama a atenção é que existem pessoas que eles são convictas daquilo que Deus o falou, e que eles sabem que a Jericó pode apresentar, que eles não vão parar. Eles sabem que a tempestade vão se apresentar, mas eles não vão parar. Eles estão como o profeta Abacuque, eles estão orando a Deus, e estão vendo o povo, seus inimigos vindo a contra ele. Ele está dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio. Por quê? Porque eu sei que no meio dá vontade de parar, é no meio do casamento que dá vontade de desistir, é no meio desta crise que você pensa que não vai conseguir, não vai dar certo, a porta vai fechar, que a empresa vai ter que fechar. Mas eu vim aqui para dizer para alguém que pensou que ia perder, que pensou que ia morrer, a oração do profeta Abacuque é a mesma que estamos dizendo e estamos fazendo hoje, dizendo: Senhor, aviva
viva a tua obra no meio. A palavra aviva vem do verbo avivar, quer dizer, é trazer vida para aquilo que está morto. Deus já está dizendo com alguém que a tua oração vai produzir vida para aquilo que está morto. Você pensou que ia perder, que ia dar errado, mas Deus já está dizendo: eu estou ouvindo o teu clamor, eu estou ouvindo a tua oração. Ei, eu sinto Deus aqui nesta casa, e eu sinto uma graça de Deus, e eu quero liberar esta palavra. Aquilo que o homem pensou que ia enterrar, aquilo que ele pensou que ia fazer festa, aquele homem ou aquela carpinteira que pensou que ia ganhar dinheiro com a morte do teu sonho, do teu projeto, Deus já está dizendo: pode ir embora, porque não vai ter funeral. Eu vim para dar vida, vida para a tua casa, vida para o teu sonho. Se prepara, porque hoje é noite de renovo, de graça. Deus tem vida. A Bíblia está dizendo: e tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, ele ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Olha só, e eis que Jesus está entrando. Olha só, ele nem entrou, porque se a cidade é tida por amaldiçoada, a terra era seca. Se a terra era fértil um dia, agora ela está seca. Ela é preta e branca. As flores que eram bonitas estão murchas. Os poços que havia cheio de água estão secos, estão com mau odor. Mas só que Jesus já está entrando. E olha só, o problema é quando Jesus fica por lá de fora. Se Jesus ficar por lado de fora, a situação é perdida. Pode ter tudo, mas Jesus por lado de fora é a mesma coisa do que ter nada. Só que aqui o texto está dizendo: e tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, e o texto está dizendo: e ia passando. Pela exegese dá-nos a entender que quando ele passava, ele andava, alguém estava contando os seus passos. E isso me chamou a atenção. Por quê? Porque cada passada que ele dava, ou cada marca que os teus passos deixava, alguma coisa acontecia. A terra que era seca começava a ficar fértil. O poço que estava seco começava a produzir água. Aquilo que era preto e branco voltava a ser colorido. Aquilo que era afligido começava a sorrir. Sabe o que me chama a atenção? É que muitos estão deixando Jesus por lado de fora nesta crise, mas nós estamos aqui nesta casa de Deus adorando a Ele, dizendo: nós estamos em crise, mas o Senhor entra nesta crise conosco, porque nós vamos passar sorrindo, vamos passar se alegrando. Muitas pessoas estão dizendo: estamos morrendo, está acabando. Eu sei, não está fácil para ninguém, mas nós sabemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu estou falando para você que está na sua casa também, ouvindo aí, conectado e ligados em Deus. Talvez você está dizendo: eu nesta quarentena, o meu casamento está acabando, eu estou com problema, a porta fechou. Ei, a porta fechou, a empresa fechou, mas os céus continuam abertos. E eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel estava no cativo do cativeiro, no meio do rio Quebar. Ele estava aprisionado, estava em crise, com problema, mas ele olhou para o céu e teve visões de Deus. Se ele, que é ele, estava preso, estava cativo, teve visões de Deus. Imagina nós que estamos soltos, adorando. O céu vai se abrir, a glória vai descer. Eita! Ei, que lá soprai, ele é para si. Ele está, olha só, ele está dizendo assim: eu preciso mudar uma Jericó que é amaldiçoada, porque todos que paravam em Jericó sofriam. O homem que vinha de Jerusalém descia para a cidade de Jericó, ele era espancado. É Jericó, porque a Jericó é assim, ela tem costume de te parar, tem costume de te derrubar. Parece até a palavra de alguém que quer te denegrir. Estas palavras é a Jericó que quer fazer você desanimar. Mas a Bíblia está dizendo que tendo Jesus entrado, olha só, isso me chama a atenção. Eu amo ouvir pessoas que têm propósito e projeto, que não desistem por causa da tempestade, não param por causa da chuva. Eles são convictos com aquilo que eles querem. Eles estão dizendo: eu preciso fazer e eu vou fazer. Ninguém para quem tem projeto, ninguém para quem tem sonho, ninguém para quem está firmado em um projeto que ele tem para a sua vida. Mas agora, eu quero olhar para o outro lado. Eu quero ver aquilo que Jesus está tendo um objetivo para fazer.
Se ninguém para uma pessoa convicta do seu projeto, alguém consegue parar as mãos de Jesus para mudar o teu cenário? Para abençoar a tua vida? É impossível. O povo até pode dizer assim: Senhor, o Senhor demorou. Como Marta e Maria: Senhor, o Senhor demorou. Mas Jesus vai dizer: calma, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aonde está Lázaro? Ela começa a falar uma palavra muito simples, mas só que nesta fala que ela vai falar, agora Marta vai dizer assim: mas ele já cheira mal. Jesus só está perguntando onde está, aonde ele está, porque Jesus tem este costume de dizer: aonde está o problema, o que você quer que eu faça? É isso que Jesus quer questionar. E Ele quer que respondamos da maneira que é para responder. Só que ela vai dizer assim: já cheira mal. Por que ela está dizendo? Ela está dizendo: o Senhor demorou muito e Ele está fedendo, está mofando, já não tem mais jeito, já perdeu. Porque ela está dizendo para Jesus que a promessa que Ele viria tem prazo de validade. É pessoas que intitulam e colocam que o prazo da promessa de Deus já venceu. Porque você, olhando a situação que você está hoje, você está dizendo: a promessa não vai se cumprir, não tem jeito, a vinda dele na minha casa não vai acontecer, e acabou, eu perdi, está mofando, cheira mal. Mas Jesus está dizendo: aonde está aquilo que te faz chorar? Aonde está aquilo que faz lhe mal? Aonde está aquilo que lhe traz problema? Por quê? Porque eu quero entrar lá, eu quero tirar ele lá de dentro, mas ele está morto. Não, eu sou a ressurreição. Você não entendeu? Jesus está dizendo com alguém aqui, está dizendo: cadê aquilo que morreu para você? Cadê aquela porta que fechou para você? Cadê aquilo que não tinha jeito para você? Eu sou a ressurreição. Eu vim para dar vida, e vida com abundância. Eu estou dizendo para você: operando Deus, ninguém pode impedir. A minha mão com a mão do médico não muda, a não ser a cor. Ela tem nervo, tem carne, tem sangue, tem cartilagem, tem ossos, mas a mão de Deus, escute isso, ela é diferente. Ela tem poder, tem graça, tem renovo, tem cura, tem provisão, tem socorro, tem mudança, tem levanta e anda. A mão dele está dizendo: eu posso tudo. Receba essa palavra. Eu quero entrar ali na cidade de Jericó. Eu vou entrar, então vamos. Aí a Bíblia está dizendo assim: ninguém vai impedir, nos faz entender. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos. Era rico, olha só. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos. Era rico. Lucas, ele vem com seus detalhes, e ele quer expressar os detalhes da história. Entenda, Lucas é um escritor. Ele está narrando uma história. Vamos dizer, a história dele, ele narra como ele quer, ele apresenta como ele quer. Só que Lucas, ele é cheio de detalhe. Um escritor, ele vai escrever com os maiores detalhes a sua escrita. E ele vai dizer assim: e eis que havia um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos. Ele era rico. Esta palavra homem aqui, segundo a antropologia, está apresentando que este homem, ele é contido de corpo, de alma e espírito. Ele tem sonhos, tem projetos, tem desejos, as faculdades da sua alma. Ele tem sonhos, tem projetos, tem o seu intelecto e a sua consciência, as suas faculdades do teu espírito. Ele tem a sua consciência e tem a fé. Então este homem, ele está voltado para aquilo que ele tem. Ele tem um projeto muito grande. Ele tem os seus detalhes. Só que Lucas está dizendo, ele chamava Zaqueu. Olha, ele tem nome. Ele era um dos publicanos, dos principais dos publicanos. E ele era rico. Olha só para você ver. Lucas está sendo muito detalhista. Ele está expressando muito detalhe da vida de Zaqueu. Só que eu parando para ler, e eu questionei por que o Senhor está permitindo Lucas ser tão detalhista aqui com esta narrativa. E o Espírito Santo falava ao meu coração: calma, porque ele é o escritor, ele está narrando com os detalhes que ele quer. Aí eu parei para pensar, ele é escritor da história de Zaqueu. Ele não abriu mão dos detalhes. Ele disse o que ele tem, o que ele não tem, o que falta, o que ele é, o seu nome, os teus projetos. Mas eu parei para pensar, pastor Rogério, se Lucas, que é Lucas, ama os detalhes da vida de Zaqueu, ele não deixou nada da vida de Zaqueu. Imagina o nosso Deus, que é o autor da nossa vida, escritor da nossa história, que tem escrevendo a nossa vida e está dizendo ainda não acabou. Imagina Deus, ele não esqueceu
esqueceu de nenhum detalhe. Deus já está dizendo para você: calma, eu não esqueci dos detalhes. Eu sei que você tem, eu sei que você não tem, eu sei da maneira que você está, eu sei como você chegou, eu sei porque você veio, eu sei o que está te faltando, mas eu vim dizer para você que eu sou Deus de detalhe. Eu não vou deixar faltar nenhum detalhe na tua casa, na tua vida, na tua história, no teu casamento, na tua chamada, no teu ministério. Eu vou descer, eu vou falar para você: Deus não te abandonou. Ele é Deus de detalhe. Olha só, Ele não esqueceu de ninguém. Para os irmãos que estão ouvindo aí, estão conectados, nós já estamos aqui ligados naquilo que Deus está falando conosco. Porque às vezes nós falamos assim: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, está faltando alguma coisa. Isso não está falando que Deus te esqueceu, porque às vezes nós comparamos o esquecer de Deus com aquilo que está faltando. Só que o inimigo, ele vê diferente. Ele vê aquilo que nós temos de muito como bajulação de Deus, como negociação de Deus. Lembra quando ele foi até a Jó dizendo: Jó, esse aqui é um homem temente, anda reto no meu caminho. Aí o inimigo vai dizer assim: mas ele só faz isso porque o Senhor dá tudo para ele, porque ele tem tudo. Então vai, toca nele, só não tira a vida dele. O que ele estava dizendo para Deus? Ele só adora o Senhor porque o Senhor bajula, porque o Senhor dá para ele, dá tudo para ele. Mas às vezes Deus permite algumas faltas em nossa vida para nós entendermos a verdadeira adoração, para nós entendermos a verdadeira essência de Deus. Porque Zaqueu aqui, ele tinha tudo, mas ele não tinha uma essência que fazia acontecer do nada. Porque quando nós temos uma essência dentro de nós, nós podemos já estar passando pelo vale, podemos já estar diante de algumas situações, ou podemos já estar no pasto escondido, rejeitado pela família, que nós vamos pegar a nossa harpa e vamos tocar o louvor e vamos dizer assim: Senhor é o meu pastor e Ele não vai me faltar. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e Ele não vai me faltar. Aí alguém vai dizer para você: não, você está cantando errado, no original é diferente. Então melhor, vamos para o original. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e Ele não vai me faltar. O que é isso? Pode faltar a porta, pode faltar a comida, mas Ele não vai te faltar. É melhor faltar comida e Ele não te faltar, porque quando Ele chega, Ele multiplica pão, multiplica peixe, Ele faz brotar da rocha. Eu vim dizer para você: valorize a presença de Deus, valorize os passos de Deus. Deus te escolheu para viver milagre, para viver esta graça, para sentir esta presença maravilhosa. Agora não confunda aquilo que está faltando com uma rejeição de Deus, porque quando você tiver tudo, o inimigo vai confundir isso aí com bajulação de Deus. Pague este preço para que você chegue honrado na posição que Deus tem preparado para você. Imagina se Jó tivesse parado no meio do caminho e não tivesse trazido esperança para a vida dele, porque a esperança quem traz é você. Porque livro de Provérbios capítulo 13 verso 12 vai dizer assim, que a esperança entardecida enfraquece o coração ou desfalece. Só que o profeta Jeremias em Lamentações ele vai dizer: traga à tua memória o que lhe traz esperança. Porque se nós não trouxermos esperança à nossa memória, o inimigo vai entrar na nossa mente e vai destruir a nossa casa, vai destruir a nossa família. E eu tenho pregado 2 vezes por dia nestas lives, porque eu tenho visto muitas pessoas muito tristes, e Deus me colocou este projeto para ministrar as duas vezes ao dia nas lives em nossa página, e temos alcançado milhares de pessoas. E Deus me colocou uma palavra antes de ontem para ministrar sobre a morte, o caminho da morte. Porque tem morte que vem na parte física, e nós vemos às vezes a nossa pele ser sentida, alguns membros se perder. Mas tem morte que chega, pastora, na parte interna que nós não vemos.
e a parte interna é o caminho das mortes mais séria, mais agravante, que nós não conseguimos segurar. Por quê? Porque às vezes acontece algo que algum órgão afeta o coração, afeta o sangue, causa o câncer, causa a leucemia, e nós não observamos, e logo está morto, acabou. O inimigo, ele tem feito isso nesta época. Ele tem entrado com feridas no íntimo, na nossa alma, e tem machucado e tem matado muitas pessoas, matado muitos sonhos no íntimo, e quando vai ver, já não consegue levantar, já não consegue mais ir para a igreja, já não consegue pedir socorro. Quando você vê aqui, tá tudo bem, aí você fala: Cássio, mas está doendo. Que bom que está doendo, que bom que você está sentindo, porque a dor não é ruim, é só ruim quando nós sentimos, mas a dor é um alerta que alguma coisa está errada, que alguma coisa está dando errado, e Deus já está dizendo ao meu coração: traga então a tua memória o que te dá esperança, porque se você deixar cair no teu coração, e esse coração que é bom, esse coração que é fértil, cair uma palavra de mal, vai dar fruto, e vai matar a tua casa, vai matar a tua família, vai matar o teu casamento. Então deixa a palavra trazer esperança para a tua alma, para a tua vida, deixa ela cair no teu coração, ela produzir fruto, e você vai sair dessa, você vai vencer. Deus vai honrar a tua casa, o pecado vai sair da tua casa, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu estou entrando ali, olha só, ele é um homem cheio de detalhes, e eu preciso entrar dentro da história dele. A Bíblia está dizendo assim, que ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia. Olha só, ele queria ver quem era Jesus e não conseguia por causa da sua pequena estatura. Olha, isto é muito interessante, porque ele está comparando o tamanho da estrutura dele com o tamanho dos obstáculos. Só que a Bíblia está dizendo assim, ó: e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, vírgula, pois ele era de pequena estatura. Olha só, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, vírgula. A vírgula, ela, na linguagem portuguesa, ela simboliza um ponto. Na gramática portuguesa, ela simboliza um ponto, e não é um ponto final, porque o ponto final está dizendo: acabou, não tem mais jeito, a história acabou. Mas a vírgula é simplesmente uma pausa para o leitor que está fazendo, e quando ele passa pela vírgula, ele respira, para, pensa e continua a história. A Bíblia está dizendo que ele queria ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, vírgula. Quer dizer, ele não conseguia aquela hora, vírgula. Não dava certo naquele momento, vírgula. Ele não estava conseguindo no hoje, vírgula. Mas a vírgula ia sair dali e a história tinha que continuar. É isso que está acontecendo, que nós estamos vivendo em nosso tempo. É apenas uma vírgula. Está dando errado hoje, não está dando certo hoje, a porta não está abrindo hoje, mas a vírgula vai ter que sair e a história vai ter que continuar. Sabe o que eu vejo? É que no meio desse vale, Deus ainda está dizendo para alguém: eu não parei de escrever a tua história, eu não parei de escrever o teu projeto, eu não parei de escrever o que você tem almejado. Eu estou dizendo para alguém que talvez já está numa casa amaldiçoada, num ambiente muito negro, muito ruim, mas Deus já está dizendo: eu entrei com você, e eu só saio daqui depois que eu for na tua casa, depois que eu for na tua família, depois que eu alcançar os teus, e você levantar a mão e dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu vou continuar lá, vou morar lá, vou preparar uma mesa e vou adorar com vocês. É isso que Deus já está falando conosco. Ele já está vendo Zaqueu. Zaqueu é esse homem um homem com uma pequena estatura. Olha só, os irmãos já estão glorificando ali na internet. Que Deus seja louvado por vossas vidas. Porque é assim que acontece. Ele estava dizendo assim: eu sou um homem de pequena estatura. Deixa eu fazer uma comparação para você e apresentar a cena que estava acontecendo. Havia muitas pessoas
atrás de Jesus, quando Jesus percorria, aonde Jesus ia uma multidão. Então tem pessoas que veio de Jerusalém, pessoas que veio de Siquém, pessoas que veio de Tiro e Sidom, pessoas que veio de Betsaida, Betânia, veio de Naim, acompanhando Jesus, querendo receber o milagre, pessoas que querendo receber a cura, receber a provisão, querendo comer. E agora Zaqueu está chegando. Aí alguém vai dizer assim: meu Deus, não adianta, eu estou correndo a 12 quilômetros, eu estou vindo de horas e horas correndo atrás dele. Olha minha postura, olha o meu tamanho, olha quantas pessoas estão me ajudando. Eu não consegui, você vai conseguir? De pequena estatura, menor, franzino, não vai conseguir. Faz o seguinte, fica aí sentado, porque aqui não é o seu dia. Você não consegue hoje, obrigado. Você não vai conseguir hoje, não vai dar certo hoje para você. Porque assim, tem pessoas que olham a tua estrutura e comparam com o teu problema. Olha a tua estrutura e compara com o teu problema. Só que antes de alguém querer comparar, a Bíblia já diz que alguém conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas só que Deus, Ele tem feito coisas grandes dentro de você e você ainda não sabe. Por quê? Porque você não ativou o que está dentro de você. Para você vencer estas batalhas da sua vida, você precisa entender quem está com você e quem é você. Eu vou fazer uma comparação lógica aqui e muito clara para apresentar para você o que é que está dentro de nós. Você já viu quando alguém está passeando de cavalo e ele pega numa cadeira de plástico assim, e ele para o cavalo, amarra ali, o cavalo fica, não sai, porque o cavalo é forte, é resistente, corre, mas ele não sabe o que está dentro dele. Ele sabe que qualquer obstáculo pequeno e frágil para ele desestrutura ele. Às vezes nós ficamos assim, nós temos muita força dentro de nós temos muita garra dentro de nós, mas nós não queremos enxergar o que está dentro de nós. Nós queremos só ver o obstáculo que é pequeno, que nós já vencemos coisas maiores, e nós ficamos agarrados nele, dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu estou amarrado, não vou ter como sair. Mas você já viu um cachorrinho que é amarrado ele em muro de bambu, é amarrado ele em muro de ferro, é amarrado ele na cadeira, ele está arrastando tudo, e ele é um homem, é um cachorrinho, um animal de pequena estatura. É Deus dizendo com alguém: não depende da tua estrutura, não depende do seu tamanho, depende de você conhecer quem está com você, quem está em você. Eu já vi muitas pessoas dizia que era bom, dizia que era forte, mas não aguentou um vento, ficou resfriado. Mas eu já vi muitas pessoas franzidas, fraquinha, vencer tempestade, vencer neve, vencer o vento. Você está na batalha e Deus te chamou para vencer. Antes que Ele te alistasse, Ele já disse: eu já te capacitei, eu já te dei vitamina espiritual, eu já te alimentei. Eu estou dizendo para você aqui: você vai sair deste vento. Esta crise não vai te parar, nada vai te parar, porque Deus é contigo. Ele está dizendo assim: eu sou pequeno. Pessoa sentada dizendo assim: não, para. Porque aquele que está sentado não aguentou correr, se frustrou, passou a perna dos outros, sentou. Aí ele está sentado, está vendo alguém com garra e disposição, dizendo: senta você também, que você não vai conseguir, você é pequeno de estatura. Mas Deus está dizendo ao meu coração, para alguém aqui: não dê ouvidos para aqueles que têm palavras negativas para a tua vida. Antes de você consultar alguém com palavra negativa, ouça a voz de Deus. Os mesmos ouvidos que você ouve os zombadores, dá atenção para a voz de Deus. Porque no mesmo ambiente alguém vai dizer para Samuel: Samuel, vai dormir, ninguém te chama, eu não tenho nada na tua vida, vai deitar. Ei, vai dormir, descansa, Deus não te chama. Ele voltando, ele falando com Samuel, Samuel voltando 3 vezes. Samuel cansou, porque uma hora a gente cansa. Mas tem gente que cansa e tapa os ouvidos, coloca a coberta na cabeça e não quer ouvir mais ninguém. Mas Samuel cansou de ouvir ali e falou assim: não, eu tenho algo dentro de mim, alguém me chama. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Levanta.
porque o projeto é grande na tua vida. Depois que você parar de ouvir aquele que está te fazendo desanimar, depois que você parar de ouvir aquele que tentou e não conseguiu, quer fazer você não conseguir também, porque ele sabe que ele é mais forte do que você e você é mais fraco e está conseguindo. Ele sabe que a sua faculdade não é tão boa quanto a dele e você está entrando em uma porta tão diferente quanto a dele. Aí ele quer fazer você parar, então para de ouvir ele, para de ouvir aquele que fala para você, para de ir para a igreja, para de ir para a campanha, para de orar na madrugada, para de ouvir o teu pastor, para de ouvir. Ouça a voz de Deus, que Deus vai dizer assim: ei, filho, eu estarei com você até a consumação do século. Eu vim dizer para alguém aqui nesta noite: para de ouvir os zombadores, ouça a voz de Deus. Aí ele: eu vou deixar para lá, eu vou correr. Ele começa a correr, olha só para você ver. Só corre quem tem projeto, só corre quem tem alvo. A gente só corre quando a gente perde o Uber, quando a gente perde o ônibus. A gente sabe que a gente está atrasado. E talvez você está atrasado por alguns projetos de Deus para a tua vida. Porque às vezes Deus falou que vai te usar, tem uma promessa na tua vida. Mas você tem ouvido mais pessoas que sorriem quando você canta, que ri de você quando você prega. Ouça a voz de Deus. Deus, Ele quer mudar a tua história e fazer de você um pregador, de você uma cantora, de você uma levita, de você uma adoradora, de você uma serva de Deus, de você um pastor. Porque se nós ficarmos ouvindo todos aqueles que ficam falando, você nunca vai ser ninguém. Imagina só se você tivesse ouvido aqueles lá que falaram que não era para você casar, não era para você construir, que você não tinha dinheiro, que não era para você entrar na faculdade, que você não tinha dinheiro. E olha onde você está hoje. Você já andou muito, já casou, já tem filho, já tem casa, já está cursando a segunda faculdade, já está realizando outro projeto. Imagina se você fosse ficar dando ouvido para ele, para ela que falou para você não fazer. Ei, para com isso, desperte, ouça a voz de Deus. Deus já falou que está contigo, que vai abençoar todas as obras das tuas mãos. Onde você pôr o pé, Ele te abençoará, que Ele é a tua força, Ele é o teu vigor. Quando você estiver triste, Ele é a tua força, porque a nossa alegria vem do Senhor. Quando a noite chegar, alguém vai zombar das tuas lágrimas, dos teus problemas, mas Ele já disse, já liberou uma palavra para você. À noite o choro pode até chegar, Ele pode, não é que vai vir, mas eu já tenho uma afirmativa: a alegria ela vem, ela virá, ela já está a caminho. Pela manhã Deus já está dizendo com alguém: ouça a voz de Deus. Meu Deus, eu sinto um arrepio aqui. É a voz de Deus que nós temos que ouvir. Isaqueu vai fazer o que? Não, eu vou correr. Ele sai correndo, olha só, atitude de alguém que tem alvo. Ele sai correndo adiante, correndo para frente. Só que ele vai começar a correr, só que quem começa a correr, porque está... ele quer chegar muito rápido. Só que eu vejo aqui neste contexto, para hoje, que Deus está virando o cenário para Zaqueu. Se Zaqueu corresse, ele poderia chegar, ou poderia se cansar, porque ele era um homem de pequena estatura, e ele sendo menor que todos, alguém pisaria nele, afligiria ele, machucaria ele. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai subir em um sicômoro, ou uma figueira brava. Parece que o caminho dele foi alternado, o caminho dele foi mudado. E tem vezes que Deus muda o nosso cenário. Tem vezes que Deus muda o nosso cenário, porque nós falamos: se eu tivesse correndo, eu tinha chegado logo, já tinha alcançado. Jamais, nós poderíamos estar ferido, machucado, na beira do caminho. Só que Deus, Ele muda o cenário para nós subirmos numa figueira. E segundo alguns apresentam que a figueira brava, ela tinha espinho. Se ela tem espinho ou não, ele teve garra física para subir em cima de uma árvore. Se tinha espinho, deixou marcas sobre a vida dele. E as marcas do espinho faz sangrar. Elas faz uma feridinha muito pequena, mas dói. E às vezes Deus está fazendo ele subir sobre aquela figueira para ele ser marcado. Por que ser marcado? Porque havia muitas pessoas e alguém precisava ser diferenciado. E eu acho lindo isso. Por quê? Por causa das marcas do Evangelho, por causa das marcas da nossa vida, nós somos marcados por Deus. A marca é uma marca da promessa, porque no meio de uma multidão, o que vai diferenciar é as marcas que tem sobre você.
É por isso que quando Deus olha dos céus, os olhos dele estão sobre o justo desta terra. É uma marca, mas tem pessoas que têm a sua marca de justo, mas chora como uma criança ferida, machucada. Esta é a marca que Deus preparou para a nossa vida. Mas olha aí que interessante, ele está subindo, e isso não vai impedir dele alcançar o que ele quer. Ele está subindo sobre esta árvore, e ele está dizendo: quem saiba, eu consiga ver Jesus somente daqui de cima. Não tem problema, eu não vou tocar nele, eu não vou correr no meio da multidão, mas eu só quero ver ele, e eu vendo ele já estou satisfeito. Porque tem pessoas, olha só, tem pessoas que só quer ver Jesus em uma situação e ele já está satisfeito. Ele vem orando para Deus dizendo: Senhor, se o Senhor mudar só aqui, eu já estou bom, já estou satisfeito. Mas Jesus vai de encontro a Zaqueu no caminho dele. E olha só que interessante, porque quando Jesus agora está indo ao caminho dele, ele está dizendo assim: olha só, para ver Jesus tem que estar no mesmo caminho do que ele. Zaqueu, ele pensava que não sabia, que não ia encontrar, mas ele subiu em cima de uma figueira e ele estava no caminho de Jesus, e Jesus foi de encontro a ele. Por quê? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos para a direção certa, nós entramos no caminho certo. E que para viver milagre tem que estar no caminho do Senhor, tem que estar na palavra do Senhor. Para viver milagre da parte de Deus nos tempos ruins, tem que estar na palavra, no caminho do Senhor. Aí ele alcança e chega dizendo assim: ei, Zaqueu, desce daí, meu filho, porque eu tenho algo para você. Aí imagina só, deixa eu fazer uma conjectura. Zaqueu vai dizer assim: mas Senhor, o Senhor sabe o meu nome? Zaqueu está dizendo assim, olhando para cima, porque ele entendeu que esta voz é uma voz muito forte, de alguém onipotente, e ele vai olhar para cima. Ele só não olha para cima por causa dele estar avistando o céu, mas ele está olhando para cima porque ele tinha o hábito de olhar para alguém maior do que ele. Porque se ele é um homem de pequena estatura, ele sempre olhava para alguém maior do que ele. Na escola ele sempre era o menor e alguém era maior do que ele. Ele sempre tinha esta debilidade, mas Deus estava realizando um milagre para ele. E este milagre, eu quero dizer, sobre a dupla honra para a tua vida. Sabe por quê? Porque quando Jesus está vindo na beira daquela árvore, está dizendo assim: ei, Zaqueu, desce daí. Aí o Senhor está dizendo para Zaqueu: Zaqueu, eu vim aqui e eu quero mudar a tua vida. Imagina só, Jesus poderia vir numa árvore para ficar no mesmo nível do que ele. Jesus poderia vir sobre as nuvens, como veio no Antigo Testamento, mas Jesus quis ficar embaixo e mostrar para Zaqueu: Zaqueu, se um dia você nunca olhou para baixo, você vai olhar hoje. Zaqueu, se você sempre foi o menor, hoje você está maior aqui, porque você está olhando para baixo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vim aqui só para dar dupla honra para você, porque aquilo que o homem não fez, eu estou fazendo, porque aquilo que o homem não realizou, eu estou realizando. Eu estou dizendo para alguém aqui, e se você tiver fé, você pega, porque aquilo que o homem não fez, Deus vai fazer por você. A porta que o homem escondeu de você, Deus vai abrir para você. A provisão que o homem não te entregou, Deus vai entregar para você, porque Deus tem dupla honra para esta casa, Deus tem dupla honra para a tua vida. Ei, para você que está no Facebook ouvindo esta palavra, Deus tem dupla honra para a tua casa, Deus tem dupla honra para os seus filhos. É tempo de colher a nossa comunhão com Deus. Zaqueu, faz o seguinte, desce daí. Desce. Ele desce. É a Bíblia que está dizendo. Ele desce, correndo. Quando ele desce, ele fala assim para o Senhor: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu resolvo restituir 4 vezes mais. Zaqueu era um publicano, você sabe disso. Ele colhia dinheiro na nação romana, enfiava no bolso. Ele colhia. Só que quando ele chega perto do Senhor, ele entende as leis. Ele fala: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu resolvo restituir 4 vezes mais. Olha só a mudança. Aí ele fala assim: um homem que pegava e enfiava no bolso, agora ele está tirando e está oferecendo. Já mudou. A atitude dele já mudou. Alguém que chegava só para pedir: eu quero uma palavra, eu quero um louvor. Mas aí mudou. Hoje eu não vou pedir louvor, hoje eu não quero uma palavra, hoje eu vou oferecer a minha melhor adoração. Hoje eu vou oferecer
o meu melhor culto. Hoje eu vou oferecer o meu melhor para o Senhor. Aí já mudou. Aí Jesus já falou para ele assim: então, hoje veio salvação na tua casa. E esta palavra que nós tiramos por menção, eu quero encerrar nela. Jesus vai dizer para Zaqueu: Zaqueu, hoje veio salvação na tua casa. A palavra hoje não traz dúvida para ninguém. A palavra hoje não é não sei, não é depois da manhã, não é se der, não é talvez. A palavra hoje é uma afirmativa. Hoje Deus envia socorro para alguém. Hoje Deus está escrevendo uma nova história para alguém. Escute isso. Hoje quem está vendo esta palavra através da internet está sentindo algo de Deus. E hoje Deus já está mudando o cenário dela. Se prepare, porque vamos ouvir testemunho. Hoje Deus já está mudando e marcando a nossa história. Zaqueu hoje veio, chegou até nós. Salvação. A palavra salvação, segundo a soteriologia, que é a doutrina da salvação, ela traz 3 significados. Primeiro, libertação. Segundo, restauração. Terceiro, prosperidade. Cássio, prosperidade financeira? Eu não sei. Quem sabe é o Senhor para a tua vida. Mas prosperidade quer dizer, aquilo que não prosperava começa a prosperar. Aquilo que não dava certo começa a dar. Aquilo que não ia para frente começa a ir. Aquilo que não era aceito começa a ser aceito. Aquilo que ninguém dava nada começa a dar. Então hoje veio libertação na sua casa. Alguém que está preso, alguém que está preso nas drogas, preso no vício, Deus tem libertação para a tua casa. Segundo, restauração. Aquilo que foi destruído, casamento destruído, família destruída, empresa destruída, o que foi destruído, Deus tem restauração. Zaqueu, hoje veio salvação. Na onde? Na tua casa. E aí? Deixa eu explicar para você. Zaqueu estava correndo, sim ou não? Estava correndo, sim ou não? Então ele estava longe da casa dele. Se ele saiu da casa dele, ele deve ser igual eu e você. Trancou a janela, geladeira, despensa, porta, portão. E quando você vai ver, está tudo fechado. Despensa fechada, geladeira fechada, portão fechado, a porta de emprego fechada. Mas Jesus já está encontrando com Zaqueu e está dizendo: Zaqueu, hoje veio salvação na tua casa. Mas está longe de mim. Está lá atrás. Está tudo fechado. É lá mesmo. É lá mesmo que veio salvação. É lá mesmo que veio prosperidade. É lá mesmo que veio restauração. Mas está preso. Está fechado. Ninguém entra e ninguém sai. É lá mesmo que vem libertação para a tua casa. Deus está dizendo com alguém, não é palavra minha, é palavra de Jesus. A Bíblia está dizendo: hoje vem salvação na tua casa. Zaqueu desce. Jesus fala assim: vamos embora, que eu vou repousar na tua casa. Aí ó, aí Zaqueu assim: minha casa está uma bagunça. Não lavei a louça, a sala está bagunçada, a casa está de ponta cabeça. Jesus está indo lá. Porque quando você recebe uma visita que você está esperando, você prepara a casa, passa um cheirinho, passa o bom ar, coloca até aquele automático que vai ficar toda hora espirrando, faz o café, compra o que está faltando. Mas quando você recebe a visita inesperada, sem prévio aviso, Zaqueu já recebeu muitas pessoas importantes, porque ela é chefe dos publicanos. Então muita gente rica já foi na casa dele. Mas todos que foram para reparar o que ele tinha, o que ele possuía, o que estava faltando, o que não tinha. Reparava e postava no Facebook. Mas quem está visitando ele não avisou. A casa dele está bagunçada. E Jesus liga para a casa bagunçada? Não. Se ele está indo, porque ele sabe. Se ele está entrando, porque ele sabe como está. A tua casa pode estar até bagunçada.
A visita que Zaqueu está recebendo é maior do que ele já recebeu. Só que esta visita é diferente, ele não vai postar no Facebook. É você que vai postar dizendo: ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida, ele arrumou a minha casa, ele arrumou a minha janela que não fechava, ele abriu a porta que estava trancada, ele supriu a minha despensa que não tinha mais nada. Eu estou liberando uma palavra aqui que ele hoje resolveu entrar na tua casa, e a tua casa não vai ser mais a mesma, a tua família não vai ser mais a mesma, o teu povo não vai ser mais a mesma, porque ele está entrando para mudar. Ai, Pai, eu sinto Deus dessa palavra. Receba esta palavra com carinho. Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar por você. Posso, pastor Rogério? Eu quero orar.